Bom, depois de 3 dias, chegamos agora. Em primeiro lugar, queria agradecer aos heróis da resistência, aqueles que ficaram aqui até o final. E dizer que foi uma experiência, eu acho que muito interessante, tanto de trabalhar em grupo, né, de trabalhar em grupo em uma tentativa de integração em diferentes níveis, né? Integração dentro da UFRJ, coisa que a gente faz muito pouco, né? Uma integração também internacional, e a partir dessa discussão da ruínas do patrimônio, que uma abordagem com a qual a gente está procurando construir, procurando agregar diferentes intervenções e diferentes maneiras de pensar o que patrimônio faz nas nossas cidades, né, de uma maneira geral, os nossos territórios, de uma maneira geral. É uma palavra aqui, um tema que vem crescendo tão absurdamente, a gente viu, né, sendo usado como remédio para tantas coisas, tantos males. Às vezes, o problema é que às vezes é um remédio que mata o próprio paciente, né? E acho que é o que um pouco do que os trabalhos procuraram apontar. Então, na verdade, eu vou deixar para Alexia e para Margarete fazerem as considerações mais gerais do ponto de vista teórico, mas também a gente vai abrir para o público agora. Que horas a gente vai abrir? Agora? Então, antes disso tudo, eu acho que fundamental, né, para esse evento pudesse acontecer, ele contou com uma colaboração de uma série de pessoas, né, eu acho que em diversas fases, em diversos momentos. Eu acho que é importante a gente agradecer publicamente essas pessoas. Acho que principalmente na fase pré-evento, pré-seminário, acho que algumas pessoas tiveram um trabalho fundamental nessa organização, e aí eu queria citar a Veronique Zaman, queria citar a Aline Cury, a Yazana, né, e o Rafael Barcelos, que tiveram um trabalho longo na organização desse caderno. Às vezes a gente recebe, né, o caderninho aqui, com tudo, não tem ideia da dor de cabeça, do trabalho que é organizar um negócio simples como esse. Então, eu queria agradecer, e antes disso, né, a criação do site, a organização, receber os trabalhos, fazer os e-mails, selecionar, preparar essas coisas, preparar e-mail para o comitê científico que vai avaliar, enfim, uma quantidade enorme de trabalho. E aqui no evento também, o evento não se realizaria sem o trabalho dessas pessoas que estão aí, né, permitindo que a gente, nos ajudando a trabalhar, né, trabalhando conosco, né, e aí eu preciso citar Paulo Azevedo, Disseu Caderna, o Alan Guedes, o Pablo Carneiro, Adriano Soares, Beatriz Veloso, o Vitor Scalércio, o Pedro Henrique, a Ludmila Chaves, a Mariana Brito e o Marcelo Alonso, que estiveram presentes em diferentes fases aqui trabalhando. Por isso, eu acho que eu pediria uma salva de palmas para todos eles. Eu queria agradecer também a equipe do MAR, que também fez esforços para interagir conosco e que também nos acolher, inclusive as nossas observações e as nossas críticas, guardá-las para a história. Então, muito obrigada também a todos vocês que estão trabalhando aqui hoje. Então, também... Bom, eu acho que nessa dinâmica, acho que antes um pouco da mesa falar, acho que a gente queria abrir um pouco para ouvir também, acho que mais do que isso,
construir uma mesa formal de que vamos aqui fazer formalmente o encerramento do evento. A gente podia aproveitar um pouco nosso patrimônio carioca da informalidade e abrir um pouco para o público também falar no momento em que quiser, né? E acho que agora também, se alguém quiser, queria ouvir um pouco, né, de vocês com relação ao feedback, uma vez que esse é um evento, na verdade, não é um evento isolado, que se propõe como isolado, né? É um evento dentro de um processo, um evento dentro de uma série de encontros e de uma construção de uma rede, a construção de algo que a gente não sabe muito bem o que é, mas mas que a gente quer construir juntos, né? Então, por isso, a gente queria também ouvir comentários gerais, se possível, de quem a gente dá a voz para vocês. Alguém? Temos um comentário ali. Cadê os... Receberam as palmas e já foram embora. A gente gostaria de ouvir principalmente o que vocês extraíram, né? O que ficou relevante desse encontro. Sugestões também são super bem-vindas, críticas também, né? Acho que esse é o momento para fazer esse tipo de conversa. Boa tarde. Eu gostaria de fazer muitas críticas. Não, eu gostaria de agradecer vocês. Acho que o espaço que vocês criaram, que a oportunidade de intercambiar não somente experiências, sino também reflexões, atraiu nós todos aqui, né? Quando eu vi o nome do evento, atraiu a minha atenção, né? As ruínas da patrimonialização. E acho que nestes dias que ficaram curtos para tudo que a gente tem que refletir e para a complexidade desse fenômeno, né, da patrimonialização, temos identificado muitas linhas que são comuns, né, que temos que ainda continuar trabalhando, mas que tem a ver não somente com a ideia da cultura, senão que tem muitas ideias, muitas abordagens diferentes, e também eu acho que temos que refletir um pouco mais sobre o que cada coletivo, cada ator, cada disciplina tem como conceito de patrimônio, de cultura, e sobre essa base começar a tentar de estabelecer algumas linhas. Como sugestão, eu vi que vocês vão organizar uma outra reunião em Paris. Poderia ser de organizar alguns grupos de reflexão, né? Vocês mesmos organizaram umas mesas que tem a ver com a natureza, com o patrimônio, identidade. Tem também esta linha que se apresentou na banalização. E encontramos também muitos temas em comum, né? Nos casos que foram apresentados, encontramos desde a parte dos funcionários, dos técnicos, dos consultores, dos especialistas, uma forte ênfase na intervenção dos espaços. O que temos que nos perguntar ainda e pensar um pouco mais é quem é o que dá forma, o que escolhe, qual que é a forma desse espaço, qual que é a metodologia, por que estas metodologias se começam a importar, repetir em todos os lugares. Vimos no modelo das favelas com muita claridade, mas também quando falou o Caio, eu encontrei muita similaridade no programa Capagnan, né, que é do outro lado. E não faz ênfase na natureza, mas faz ênfase na arqueologia. Então,
temos muito a pensar ainda para criticar, para trabalhar. E no encontro da Paride, ou depois disso, não sei, vocês são os que podem pensar, né, também nisso. Organizar umas mesas ou grupos de pesquisa especializados em cada tema para trabalhar mais a profundidade nos sentidos da patrimonialização, não somente nas consequências, mas também dos diferentes pontos de vista envolvidos, né? Mas, uma vez mais, obrigada por ter nos convidado, né, a participar. Obrigada. Então, vou me oferecer uma... Bom, vou falar em francês primeiro, rapidamente, assim todo mundo entende. Bem, e depois vou... Je pense que... E depois vou falar em português. Claro. Que quand on a choisi ce titre des ruines de la patrimonialisation, c'était vraiment pour se questionner sur les conséquences de la patrimonialisation. Et ce que je trouve intéressant au cours de ces 3 jours, c'est de voir aussi, bon, peut-être que tout le monde ne va pas apprécier ce que je vais dire, mais de voir les difficultés que nous avons nous-mêmes à sortir du dispositif patrimonial tel que j'en parlais le premier jour, et à faire un retour et à questionner, et du coup, pour revenir aussi à ce qu'Alessia a dit à un moment, dans cette capacité à se projeter dans le futur, à penser le futur. Donc je pense que c'est très important de donner suite à ces événements pour justement que nous, en tant que chercheurs, déjà, nous arrivions à sortir de ce tout patrimoine pour vraiment se poser des questions sur la suite et essayer de donner aussi ça en héritage à la population de façon plus générale. Então, o que dizia é que quando a gente escolheu o tema das ruínas, realmente essa palavra que foi muito... Bom, era realmente para perguntar-se enquanto das consequências da patrimonialização, que seja dentro do processo ou depois do processo, mas realmente das consequências. E o que talvez não todo mundo esteja feliz com o que vou dizer, mas eu tive a impressão que, para nós, é muito difícil de sair do discurso do patrimônio, desse dispositivo patrimonial do qual eu falei o primeiro dia. E, então, isso o congresso que vai ser em Paris, e talvez depois, é muito importante a gente guardar na mente essa coisa das consequências, e não só do discurso clássico da patrimonialização, e que também botei uma ligação com essa coisa do futuro, que acho que começa por aqui, não? A capacidade de questionar o dispositivo no qual todo mundo está involucrado, e daí se pode pensar num futuro diferente, botando essa dimensão política que foi muito importante nesses dias. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado por esses 3 dias densos, profundos, de reflexão, de contribuições. Foi muito importante. Eu queria dizer um pouco, acompanhando, né, a sua fala, Veronique, que o que me causou mais estranhamento no início, a questão das ruínas, é o que eu considero o grande mérito desse evento. Por quê? Quando eu li pela primeira vez o Pierre Jodi, Cidade dos Espelhos, e ele fazia já uma crítica muito ácida à questão da patrimonialização, que, aliás, foi a primeira vez que eu li o termo patrimonialização, foi com ele. No momento eu achei muito ácido, depois eu falei, que bom isso, que bom que tem um pensamento crítico sobre essa questão, e não só esse encantamento romântico sobre a questão da patrimonialização. E fui um pouco seguindo essa trilha, só que lá se vão 10 anos, e a maior parte dos eventos que a gente participa realmente é ainda na defesa, nesse encantamento,
né, como eu posso dizer, quase esse encantamento mesmo, né? Então a gente fica ainda focando nesse processo como uma salvação e sabendo da quantidade de discursos, de ideologias, né? E que a gente tem que fazer esse discurso crítico, sim, dessa complexidade, né? Como falou a Margarete de manhã. E eu cheguei a participar de eventos, por exemplo, na França, né? Quando eu fazia crítica a essa ocupação dos sítios históricos do Brasil, e isso faz alguns anos, e senti uma dificuldade de aceitação, porque como assim é ruim? Né? O que eu ouvi foi assim, mas é bom, né? Se está tendo um processo de requalificação, levando o turismo, só pode ser bom. Talvez isso tenha sido um pouco antes da crise, talvez hoje, né, essa consciência tenha mudado para todos. E quando eu ouvi a divulgação do seminário, perguntei para o Rafael, mas como assim ruínas? Né? Eu não estou entendendo, acreditando. Até ele, né, conversou e tal, eu falei, não, então é isso mesmo. E fico feliz que isso tenha vindo como resposta também das várias contribuições que vieram aqui. Concordo um pouco com a colega que fala da questão disciplinar. Eu acho que seria muito interessante, eu tinha até falado com a Alessia, né, tem um esforço, no caso, né, da geografia brasileira, de trazer uma contribuição própria, né, uma abordagem geográfica do patrimônio que é diferente das contribuições tradicionais da história, da arqueologia, da arquitetura. Então, talvez essas trocas, né, pensando em áreas disciplinares, para a gente socializar um pouco os conceitos, as ferramentas, seja muito interessante para o futuro. Mas era isso, agradeço. Obrigada. Vou tentar falar rapidinho. Eu acho que também para nós, ou pelo menos para mim, foram muito intensos esses 3 dias de conversa, de troca, de interação. Acho que as questões que foram já levantadas aqui, primeiro, eu acho que a gente acumula. É curioso, porque às vezes a gente termina um colóquio dizendo assim, acumulamos, de novo, conquistas. Não, aqui a gente acumulou, ou pelo menos eu, um sentimento de dificuldade. De dificuldade de várias naturezas. Dificuldade porque a gente está realmente com pessoas que vêm de vários campos disciplinares, e então isso vai na direção do que a Maria Luísa falou, né? A primeira coisa que eu sinto é que para processos que são tão coletivos, que dizem respeito à nossa vida como citadinos e cidadãos, né, a gente percebe que a forma de se aproximar do tema, patrimonialização e suas consequências e suas ruínas, o próprio vocabulário que nós utilizamos, mesmo quando a gente utiliza a mesma palavra, o sentido da palavra é diferente. Então, por exemplo, eu sinto que quando os geógrafos falam de espaço, não é a mesma forma como eu, mas não estou dizendo eu enquanto arquiteto, porque eu vi outros arquitetos usando ainda um terceiro sentido, né? Então, a primeira coisa é essa, quer dizer, os conceitos, um mínimo de estabilização de conceitos, eu acho que seria desejável para a gente continuar avançando, e por isso que eu acho que é bem-vinda a sua ideia dos grupos de reflexão sobre alguns temas, né? A questão da identidade, né? A questão das lutas identitárias está associada à patrimonialização. Para mim, isso não é óbvio. Para isso não é natural. As lutas identitárias e a tentativa de cristalização disso numa imagem, num cenário, em objetos, em um recorte geográfico. Então, por exemplo, a questão da identidade, eu percebo que também talvez fosse um outro ponto que a gente pudesse evocar. Então, é uma outra dificuldade. Olha que nós estamos falando só entre nós, brasileiros quase, né? Ou estrangeiros, mas que, de certa forma, ou estão já bastante permeados pelo tema, o caso dos nossos colegas que vieram
da Colômbia, ou do Peru, e tudo isso, ou o Jerome, que duplamente está aqui entre nós, já é um carioca, não é? Então, o que é lógico, nós estamos falando de processos culturais, estamos falando de história. Eu fico uma pena que a Cristina não esteja hoje aqui presente, porque ontem, eu acho que ela fez isso para me provocar, ela me disse, mas eu não sei o que patrimônio tem a ver com história. Eu disse, puxa, se o patrimônio não tem a ver com memória, se o patrimônio não tem a ver com história, não, então eu vou retirar tudo que eu disse, eu não vou mais falar. Então, nós estamos falando de visões, de visões de história, inclusive, de visões de construção de narrativas históricas, de narrativas memorialísticas, e nós temos que estar muito atentos em relação à nossa própria representação, né? Então, acho que essa ideia dos grupos de trabalho, por exemplo, eu registrei aqui, né, nós temos que estar muito atentos aos regimes de construção temporal, né? A articulação passado, presente e futuro não é natural. E não é natural sequer a implicação do passado com o futuro ou do passado com o presente. Isso não é. Então, como é que são os modos de temporalização dos grupos, que são os nossos objetos de estudos, mas, antes de tudo, os nossos próprios. Como é que nós estamos vendo essa construção temporal, né? Os regimes de construção identitária, como é que isso está sendo visto? Às vezes eu olho assim e falo, meu Deus, mas isso aqui parece... Eu pensei que a gente tivesse, no campo da história, a gente tivesse já discutido isso lá nos anos 30, né? Que a identidade é um processo aberto, né? E toda hora a gente vê que a tentativa é de fixá-lo, é de fechá-lo, é de reduzi-lo. Então, esse processo de construção identitária, eu acho que a gente tem que falar. Os processos de construção da rememoração. E, sobretudo, essa cultura que a Alessia, acho que vai falar também, talvez, disso depois, né? Essa crítica, a postura fotográfica, a postura fotogênica, e que apareceu aqui em vários discursos sobre a questão da espetacularização, a questão do cenário, essa ideia de também, não só da associação que identidade e patrimônio tem, mas o resto disso, né, passa muito também pela construção ou pela destruição de ícones, o que chama muita atenção, então, portanto, para os regimes de visibilidade, para os regimes de invisibilidade, e que são outro ponto que eu acho que a gente devia passar. Agora, nós estamos lutando, isso aí para dizer das dificuldades, né? No meu caso, eu fico muito aflita, porque isso, Tereza, nós estamos numa outra história. Eu comecei a estudar essas questões há uns 94 por aí, ou talvez um pouco atrás, quando um grande historiador da arquitetura italiano veio a Brasília. Eu não ia dar o exemplo, porque minha memória está falhando. Justamente, eu quero esquecer, mas foi ele que me provocou nisso. É um deles, um daqueles famosos do começo dos anos 80. Não, a geração segunda. Francesco Dalcò? Não foi Paulo Portuguese, acho que foi Francesco Dalcò. E o que aconteceu? Ele foi visitar Brasília e chegou, olhou Brasília e disse assim, eu não posso compreender essas cidades sem história. Aí eu pensei assim, mas a história está onde? A história é o edifício? Ou a história está no corpo dos homens? Foi antes dos anos 90, porque quando eu escrevi Corpos Escritos, que é da década de 90, já foi uma resposta a isso, né? E a gente vê quanto tempo, então é uma dificuldade. Na cultura europeia, a história está impressa na matéria. Mas aqui, a gente é um povo que não tinha caneta, não tinha lápis. José de Anchieta escrevia poemas na beira da água com um palito, entendeu? Porque queria escrever poema, porque queria lembrar. A materialidade foi... As estruturas são efêmeras, são frágeis, são transitórias. Então, uma coisa fascinante desse projeto, que eu espero que não acabe, é justamente porque
a gente precisa da diferença. O outro nos leva a que a gente se pense, né? E essa presença dessa interlocução que nós temos com os nossos colegas europeus, com os nossos colegas franceses aqui presentes, com a Alessia, com o Jean-Philippe Garrick, nos ajuda a entender dinâmicas que nos são próprias, né? Quantas vezes a gente ouve o Brasil é um país sem história, o Brasil é um país sem memória, mas a memória são os edifícios. Ou a memória é aquilo que a gente está tentando fazer um esforço aqui de diferentes maneiras de discutir, de fazer revelar as traças, os vestígios, aquilo que a Alessia falou no primeiro dia, né? Então, acho que são coisas que a gente tem que pensar. Nós estamos num regime de uma cultura ocular-cêntrica que não foi construída de agora. No Ocidente foi construída lentamente, sobretudo num processo nesses últimos 500 anos. Nós estamos num regime de cultura materialista que não só transforma tudo em mercadoria, até os indivíduos. Apareceu uma frase na Colômbia, no vídeo da Colômbia, né? Os homens, um capital social estratégico. Eu fiquei assim, quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, isso é a chave, né? Até os nossos corpos agora são mercantilizados. Então, é muito complicado esse programa que nós estamos brincando. Não estamos brincando, estou falando muito sério. Mas isso que nós estamos fazendo aqui, se a gente for levar as últimas consequências, vai exigir muito esforço desse coletivo, né? Já falei bastante coisa. Eu vou passar agora a palavra para quem quiser falar, ou devolvo para vocês. Você quer falar? Oui, il veut parler. Non, Alessia aussi veut parler. Oui, mais c'est veut pareil. parler. Moi, je peux après. Hein. D'accord. Donc, eu vou passar a palavra a Jean-Philippe. Non, alors je vais parler, mais je vais parler en français. Donc peut-être Margaret va traduire un peu ce que je vais dire. Véronique, Alex, Bon, donc je peux aussi donner mon avis puisque j'ai pas parlé jusqu'ici, même si j'ai pas pu écouter toutes les communications. Rappeler d'abord que cette réunion d'aujourd'hui trouve son origine dans un cadre très large qui était celui d'une première réunion parisienne autour d'un thème général, celui des enjeux contemporains du patrimoine dans la mondialisation. Vou tentar, vocês me ajudam, tá? Ele pediu a palavra, e eu até gostei porque ele ia falar depois, mas ele quis também falar, e disse que, embora não tenha falado até agora, ele queria dar o ponto de vista, porque, mesmo não tendo acompanhado tudo, esse programa aqui se inscreve num programa mais amplo, que tem por título os enjeux, eu tenho sempre dificuldade de traduzir, os embates contemporâneos, as tensões contemporâneas do patrimônio na globalização, não é isso? Oui. Alors, d'une certaine façon. Eles falam globalização, eles falam mundialização. D'une certaine façon, ce thème se construisait autour d'une proposition, plus qu'une hypothèse, qui était provocatrice aussi bien pour les promoteurs du patrimoine et de la patrimonialisation que pour leurs adversaires, qui était de prendre la patrimonialisation comme un processus créatif. Então, esse tema ele foi proposto tanto por aqueles que estavam promovendo a patrimonialização, como para aqueles que estavam fazendo a crítica e eram adversários dessa atitude, e tomando a ideia de que a patrimonialização era um processo criativo. Même si derrière cette idée, il n'y avait aucun caractère de jugement, c'est-à-dire qu'on n'attendait pas de ce processus créatif un résultat a priori négatif ou a priori positif. Mesmo se, pensando essa característica de criatividade no processo de patrimonialização, não se atribuía a esse processo nenhum valor a priori positivo ou negativo. Alors, la réunion qui a eu lieu donc pendant ces 3 jours représente un moment de focalisation qui s'est décidé un peu, au fond, non pas par hasard du tout, mais en fonction des
des personnes en présence et un peu par la coïncidence d'un certain nombre d'intérêts concomitants. Esses 3 dias que agora a gente está encerrando, eles representam de algum modo um momento de focalização, não ocorreu por acaso, mas ocorreu por conta das pessoas aqui presentes e, sobretudo, pela convergência de seus interesses ou alguma coisa nesse... a focalização e a convergência de interesses e de initiatives. Alors, je suis convaincu en ayant écouté un peu les débats, en ayant regardé les titres et les résumés des interventions, qu'une phase de recontextualisation de cette discussion dans un cadre plus large est très importante maintenant, celle qui aura lieu à Paris. Une recontextualisation parce que beaucoup de ces interventions traitent de questions qui entrent dans un cadre comparatif qu'il faut véritablement leur donner. Ele está convencido, depois de ter ouvido uma parte dos debates, depois de ter lido os resumos, ele está convencido cada vez mais de que as questões que foram tratadas aqui, elas precisam ser levadas para um quadro de recontextualização mais amplo, né? um quadro mais largo, até porque há uma questão comparativa que é preciso ganhar lugar nessa recontextualização. Alors, cette recontextualisation, je pense qu'elle doit être en partie historique. Peut-être qu'il faut parler d'une ethno-histoire, mais en tout cas, je n'emploie pas l'idée de la même façon que Margaret tout à l'heure. Je parle ici d'une histoire de l'objet même de ces rencontres. Mais je parlais comme ça. Bom, ele diz que o primeiro aspecto que ele acha que essa recontextualização deve seguir seria uma recontextualização histórica do tema desses encontros, no sentido de uma etno-história. E nesse ponto ele disse que pode ser que seja realmente diferente, não sei. Ele disse que não no sentido de histórico que eu usei há pouco, mas nesse sentido de etno-história. De cette histoire comparée des processus de patrimonialisation, on pourrait attendre, en prenant exemple sur les théoriciens de la réception, l'émergence d'une notion d'horizon d'attente. Ele acredita que dessa comparação histórica dos diferentes processos de patrimonialização, a gente poderia extrair dos autores que tratam da teoria da recepção um horizonte de expectativa que talvez a gente pudesse explorar. Oui, parce que cet horizon d'attente, c'est ce qui détermine notre relation à toute situation nouvelle. Et elle est déterminée par notre expérience des situations dont on a l'expérience. Vamos ver se eu consigo agora. Você consegue? Oui, d'où on est parti. O que ele está dizendo é que esse horizonte de expectativa é o ponto de onde a gente tem que partir, porque o horizonte de expectativa ele é feito das experiências e é a partir dessas nossas experiências que a gente experimenta o horizonte projeta o futuro, de certa forma. Et donc ça pose la question de savoir si cet horizon d'attente est forcément décevant. Si l'horizon d'attente de la patrimonialisation est forcément déceptif, c'est-à-dire s'il va forcément aboutir à une déception ou non. E esse horizonte de espera, né, de attente, de expectativa, o horizonte futuro, a gente deve se perguntar se o horizonte de expectativa sobre a patrimonialização é um horizonte de decepções. Porque se ele for um horizonte deceptivo, a gente não fala isso, decepcionante, a gente fala em português,
Bom, precisamos ver se ele é decepcionante. Mais, donc ça rejoint l'idée qui était évoquée tout à l'heure, celle d'être en quelque sorte enfermé dans le dispositif patrimonial, qu'on pourrait ramener aussi, plutôt que aux différents intitulés patrimonialisation, mise en patrimoine ou autre, à une sorte de condition patrimoniale. Est-ce qu'on peut échapper à cette condition patrimoniale? A pergunta, diante desse horizonte de expectativa e tendo em vista a observação feita há pouco sobre o dispositivo patrimonial, a pergunta que fica é se a gente pode fugir desse horizonte, dessa condição patrimonial. Alors, une des questions qui, à mon sens, à ce point, devrait être posée par rapport au titre très efficace, mais aussi très ambigu de cette réunion, c'est de quoi sont les ruines de la patrimonialisation. Uma outra pergunta que deveria ser feita, eu esqueci de traduzir a parte que ele falou do vocabulário, colocação em patrimônio, patrimonialização, uma série de palavras que a gente vem utilizando nesses últimos 20 anos. Ele diz que uma outra pergunta que deveria ser feita seria sobre o próprio título ambíguo, certamente ambíguo, mas bastante eficaz, bastante eficiente do nosso encontro, sobre a questão das ruínas. O que é a ruína desse patrimônio? Oui, parce que cette idée des ruines de la patrimonialisation renvoie à un non-dit, c'est qu'il existe antérieurement à la patrimonialisation quelque chose comme un monument, un état satisfaisant, une sorte d'Éden antérieur que la patrimonialisation aurait ruiné. Justamente porque esse título, portanto ambíguo, ele faz referência a algo que não está dito, a um não dito, tá? Como se houvesse a priori a patrimonialização, isto é, um monumento, qual foi a outra coisa que você falou? Um monumento, uma situação, a autenticidade, a originalidade, uma situação original qualquer, em relação ao qual a patrimonialização teria arruinado. Está péssima a minha tradução, né? Hoje tem dias que eu sou ótima, mas hoje eu estou péssima para ser igual você, viu, Flávio? Hoje não está bom o dia para traduzir. Donc voilà, c'était les quelques réflexions que je voulais faire à la suite de la journée et donc dire que à partir de tout ce qui a été dit pendant ces 3 jours, je crois que c'est très important de repartir sur d'autres étapes. L'étape parisienne va en être une. Ce serait bien qu'on trouve une façon ou une autre de pouvoir la présenter ici. Peut-être, je ne sais pas si on peut encore faire des présentations vidéo ou des choses comme ça. Je ne sais pas si on pourrait filmer ça. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est très important ce retour parisien et cette nouvelle étape. Et je crois qu'en tout cas, par rapport à tout ce qui a été dit, et tout ce qui a été dit par vous tous et toutes les personnes qui sont intervenues là dans cette petite discussion, on voit bien au fond que le titre « Les ruines de la patrimonialisation » comprend une forme de consensus, mais qui se range dans ce consensus? Un consensus quand même suffisant pour qu'on n'ait pas véritablement à interroger l'objet et qu'on puisse en parler directement. Et que ça semble être vraiment le point de départ d'une réflexion qui devrait se construire et se développer avec une consistance significative, parce que je pense qu'il y a matière à faire. A frase foi longa, vamos ver se eu consigo agora. Está dizendo que, em todo caso, de tudo que foi dito, parece que nós temos que ir avançando nessas outras etapas das nossas discussões. A próxima etapa é Paris. Ele perguntou se a gente poderia retransmitir, fazer gravar e depois trazer para passar os vídeos lá de Paris, daqui.
eu fiquei pensando que talvez a gente pudesse fazer uma espécie de videoconferência, não sei, fazer alguma coisa que a gente conseguisse, não sei, tem que pensar. Mas, de qualquer maneira, esse objeto, esse não dito, é um tema que precisa ser... É uma matéria sobre a qual a gente precisaria voltar a ela. Ele falou alguma coisa com mais consistência? Não. Uma reflexão mais consistente, uma coisa assim. Uma reflexão mais consistente, tentando ser cada vez mais consistente sobre esse a priori, de certa forma. Que é duplo, tanto na patrimonialização quanto na justiça. Non, mais pas plus consistante, parce que la discussion était tout à fait consistante. C'était pas du tout... Oui. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il y a vraiment moyen, sur la base de ces journées qui ont été très consistantes, il y a vraiment moyen de construire un débat qui peut se développer dans la durée, parce qu'il y a matière à faire. Bom, ele me corrigiu, porque eu estava tentando descobrir qual o adjetivo que eu não anotei e falei mais consistente. Ele disse, não o que foi discutido tem muita consistência. O que os debates desses 3 dias mostram é que nós temos matéria para poder continuar discutindo ainda um certo tempo sobre o objeto das nossas interrogações aqui. Obrigada, Jean-Philippe. Bem, eu passo a palavra para a Alessia agora e passo de novo o microfone para você que coordena. Não, mais que isso, você sabe. Eu queria retomar 4F. 4F, que me interessaram nesses dias e que eu cheguei aqui só com uma F, que era o primeiro dia, falei de fotografia, e nesses dias eu, escutando todos vocês, botei no meu cantinho 3 outras F. A fotogenia, a fantasmas e o futuro. Eu queria retomar muito rapidinho, porque eu boto esse 4Fs de maneira muito... Para mim é interessante, eu espero poder trabalhar sobre isso por Paris e depois. Por não repetir o que eu disse segunda-feira, então, sobre a questão da fotografia, de ser muitos... fazer cuidado com essa questão da fotografia, de não botar o patrimônio como se tivesse uma fotografia, mas, por riprender Krakauer, é ver o problema de uma imagem bloqueada. Mas a coisa que me interessou foi ontem, começou, mas hoje também, toda essa questão dos lugares fotogênicos. Então, o que significa? Eu queria, de verdade, trabalhar com vocês, com quem queira, sobre a questão do que é a fotogenia hoje. Então, a fotogenia de lugar, mas também a fotogenia das plantas, que são secas, mas que agora são os florezinhos. Então, esta coisa da fotogênico é muito interessante, porque o que nós estávamos discutindo na última pausa, é que nós conseguimos, nesses 3 dias, de trabalhar sobre os conceitos, saindo de disciplinas diferentes, com objeto diferente. Mas esta questão da fotogenia, por exemplo, eu vi na Caatinga, mas eu vi no Porto Maravilha, eu vi na questão dos caminhos, mas também na favela, em todos os rendering, como é que se diz? Rendering de todos aqueles que mostraram rendering de projetos. Então, esta necessidade de ser fotogênico, é o que significa esta fotogenia, esta escolha de ser
uma coisa e não outras. Então, um quadro muito bem feito. E esta questão que me preocupa é também, sempre 2F, é o futuro como fotografia. Não só o passado como fotografia, mas o futuro como fotografia. E nós vimos isso no primeiro dia sobre a questão de Porto Maravilha, sobre a questão da ambiguidade e da mal-entendido que é bem alimentado nessa ambiguidade entre projeto e projeção. E Jean-Philippe falou de horizontes de expectativa. Esse horizonte de expectativa não é projeto. Então, é a questão do rendering, desta encarnação sempre mais forte da realidade nos desenhos, que não deixa mais nenhuma ambiguidade de como podemos ser, para mim é um verdadeiro problema. E nós vimos isso também nos rendering que Leandro mostrou hoje de manhã. Foi o único rendering onde teve homens caminhando, e me faz pensar esta coisa de apropriação da figura do pedestre no rendering. Então, botamos dentro homens para fazer ver que tem gente, que nós estamos atentos, que não é só automóveis vazio, tudo isso, mas de o que estamos falando, quem são estas pessoas, não são os mesmos, todas as pessoas que estão ali hoje não estão mais. Então, quem são esses homens que nós botamos dentro desta imagem de futuro fotográfico? E isto para mim é um grande problema. E por terminar, eu quereria que nós falássemos do futuro e pensar como uma construção cultural. Então, o futuro é uma construção cultural, mas que nós retomássemos a figura do fantasma, nosso futuro, então que seja cheios de fantasmas, destas figuras que nós vimos e não vimos, da transparências, dessas transparências onde Krakauer falou desde 1927, da necessidade de não ter esta segurança, não ter estas coisas bloqueadas, mas de ver nosso futuro como uma possibilidade que não pertencem a uma disciplina, que é aquela de projeto, mas que pertencem a todas as disciplinas. Então, eu agradeço muito a todos vocês, porque eu acho que estes 3 dias foram interessantes pela transdisciplinaridade e de como este assunto foi assumido pelas disciplinas, e como cada disciplina, de uma maneira muito generosa, botou exemplos, situações interessantes para discutir. Eu acho que os debates, mesmo quando os debates, eu me desculpo muito com vocês, porque eu estou muito assim, mas quando é assim, na verdade, que as intervenções são interessantes e pode trazer fogo, raiva, mas é interessante, é importante que na academia, sobre estes temas, tem ainda debate, temos que botar em frente o debate. Viva os fantasmas. Viva o futuro. Obrigada. Viva as memórias do futuro. Bom, alguém mais quer fazer algum comentário sobre os comentários? Ou estamos todos... Autológico. Bom, mais uma vez, sempre é bom agradecer. Gostaria de agradecer novamente a todos. E agora, festa. Agora vamos
nós temos o jantar às 9 horas. Aquela lista foi uma lista só para nós sabermos a quantidade de pessoas. É claro, nós reservamos acho que 23 cadeiras, algo em torno disso. Claro que se alguém não botou o nome na lista, pode ir, não quer, estão todos convidados a irem. A gente sempre dá um jeitinho de encaixar mais alguém. Então estão todos convidados ao Majórica, ali no no final, do lado da Senador Vergueiro, próximo ao Largo do Machado, metrô Largo do Machado, para quem não é do Rio. Às 9 horas nós nos encontramos lá e nos encontramos por internet, virtualmente, nos próximos meses, ou pessoalmente também, aqui no Rio, ou em Paris, onde as ruínas da patrimonialização nos levar. Obrigado, gente.